A segurança nos aeroportos existe para proteger a todos nós. Mas às vezes o que os agentes oficiais encontram é simplesmente insano. Tem de tudo. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as apreensões mais bizarras e chocantes feitas pela alfândega em aeroportos do mundo todo. Número 1. Um passageiro inesperado. Ter a segurança do aeroporto fazendo uma visita à sua casa não parece ser o cenário ideal para ninguém. Mas, nesse caso, o casal envolvido ficou mais do que agradecido. Tudo começou quando estavam voltando para casa, no Reino Unido, depois de curtirem férias na França. No meio do caminho, começaram a ouvir ruídos estranhos vindos de sua bagagem. A mala de armazenamento estava presa ao teto do carro, mas eles tinham certeza de que algo estava se mexendo lá dentro. Diante da situação, decidiram acionar a polícia local, que abriu a mala com bastante cautela. O que encontraram foi um clandestino sudanês escondido entre os pertences do casal. O homem foi detido pelas autoridades, mas o maior mistério permaneceu. Como ele conseguiu se infiltrar na bagagem sem ser notado por tanto tempo? Histórias assim não são tão raras. Em um caso parecido, 2 migrantes africanos tentaram cruzar a fronteira espanhola escondidos dentro de colchões. A Guarda Civil espanhola precisou cortar os colchões, que estavam no bagageiro de uma van, para encontrar os homens. O motorista, ao perceber a abordagem, fugiu a pé, abandonando os passageiros clandestinos. Posteriormente, os migrantes admitiram ter pago mais de 50 mil reais cada um para serem transportados de forma ilegal, na esperança de recomeçar suas vidas em território espanhol. Viajar realmente tem se tornado uma experiência cada vez mais cara. Número 2. O susto do scanner corporal. Quem viaja frequentemente já passou por isso. O famoso scanner corporal. Não estamos mais falando de ficção científica. Essa tecnologia avançada permite detectar todo tipo de ameaça, seja metálica ou não, em questão de segundos. E foi justamente esse sistema que expôs um caso chocante. Na imagem registrada, algo incomum aparece sob a blusa de uma jovem. Traficantes e contrabandistas já usaram métodos criativos para tentar burlar a segurança. Mas essa mulher de 28 anos levou as coisas a outro nível. Ao desembarcar em um aeroporto na Espanha, despertou a desconfiança dos agentes de fronteira com suas respostas vagas às perguntas de rotina. Diante da suspeita, os oficiais realizaram uma inspeção corporal e descobriram que a mulher havia escondido pacotes contendo substâncias ilícitas dentro de próteses mamárias. Os implantes foram cirurgicamente modificados para armazenar os entorpecentes, tornando esse um dos métodos mais alarmantes já registrados. E quanto à imagem do scanner que mostramos? O que será que essa pessoa estava tentando esconder? Deixe seu palpite nos comentários. Número 3. Filhotes de tartaruga clandestinos. Tartarugas podem ser animais de estimação relativamente fáceis de cuidar, mas algumas pessoas levam essa paixão longe demais. Tentativas de contrabando de tartarugas já foram registradas em aeroportos da China, Malásia e Índia. No entanto, os animais apreendidos não eram aqueles encontrados em lojas de animais comuns, mas sim espécies raras e ameaçadas de extinção. Na Índia, foram descobertas centenas de tartarugas marinhas escondidas em malas, um crime ambiental gravíssimo. Em Xangai, mais de 2.000 filhotes de espécies como a tartaruga de nariz de porco e a tartaruga do Pântano Negro foram encontrados em um container que supostamente transportava caranguejos. Felizmente, os animais resgatados foram encaminhados para zoológicos locais, onde poderiam ser devidamente cuidados. Mas, se você achou esse número impressionante, prepare-se. Na Malásia, autoridades interceptaram uma bagagem contendo nada menos que 5.000 tartarugas. Além disso, encontraram também 14 quilos de drogas escondidos no mesmo carregamento. Os responsáveis pela bagagem, que não possuíam nenhuma licença para o transporte de animais, planejavam vender os filhotes por valores que ultrapassavam 90 mil reais. Se há algo que esse caso prova, é que o tráfico de animais pode ser extremamente lucrativo, embora nada ético. Número 4. Nada de bebê nessa barriga. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é contrabando, espere até conhecer essa história. No Canadá, uma mulher achou que poderia enganar os agentes de segurança usando uma falsa barriga de gravidez para esconder drogas. Tabitha Leah Ritchie estava prestes a embarcar de volta para casa após uma viagem à Colômbia quando foi abordada por um inspetor antidrogas. Questionada sobre sua gestação, ela afirmou estar no 7º mês de gravidez. No entanto, ao tocar sua barriga, o inspetor percebeu algo estranho.
A suposta barriga era fria e rígida ao toque. A desconfiança levou a uma busca mais detalhada, revelando que a gravidez de Tabitha era, na verdade, um disfarce para esconder 2 quilos de cocaína dentro de uma barriga de látex. A droga, caso chegasse ao Canadá, teria um valor estimado de R$300 mil no mercado ilegal. Esse caso, no entanto, está longe de ser um evento isolado. De acordo com autoridades colombianas, mais de 800 estrangeiros estão atualmente presos no país por envolvimento com tráfico de drogas. Parece que contrabandear substâncias ilegais pode ser tão arriscado quanto uma gravidez complicada. Número 5. Contrabando de tigres. A ideia de ter um animal exótico como animal de estimação pode parecer tentadora para algumas pessoas, mas o comércio ilegal de tigres tem consequências sérias. Em um caso registrado na Tailândia, uma mulher tentou embarcar com um filhote de tigre escondido dentro de sua mala. O animal foi detectado antes mesmo de passar pelo raio-x, pois a segurança notou algo vivo na bagagem. Quando abriram a mala, encontraram um pequeno tigre de 3 meses, desidratado e extremamente fraco. A mulher foi presa e o filhote foi resgatado para receber cuidados adequados. Outro caso semelhante ocorreu quando um traficante tentou camuflar um filhote de tigre entre brinquedos de pelúcia, na esperança de que o animal passasse despercebido. Dessa vez, os scanners identificaram a presença do filhote sedado dentro da bagagem, o que levou à sua apreensão imediata. Tigres são animais majestosos e pertencem à natureza, não a uma mala de viagem. Infelizmente, o mercado negro continua sendo uma ameaça para a sobrevivência dessas espécies raras. Número 6. Pequenos contrabandistas de 8 patas. Se esconder um filhote de tigre ou uma barriga falsa já parece arriscado, imagine tentar passar despercebido com quase 800 aranhas na bagagem. Foi exatamente isso que um passageiro tentou fazer ao transportar 757 filhotes de tarântula, escondidos dentro de caixas de biscoitos. Esse caso aconteceu nas Filipinas, quando a equipe de segurança do aeroporto notou algo estranho em uma remessa vinda da Polônia. Ao abrir os pacotes cuidadosamente embrulhados, os agentes ficaram horrorizados ao encontrar centenas de aranhas vivas se debatendo dentro das latas. A escolha do material da embalagem, caixas metálicas, indicava uma tentativa clara de enganar os scanners de segurança. Para tentar escapar das acusações, o responsável pelos pacotes alegou que as aranhas eram apenas itens de coleção, argumento que até poderia ter sido aceito caso ele tivesse declarado o conteúdo antes do embarque. No entanto, as leis ambientais nas Filipinas são rigorosas quando se trata da posse e transporte de espécies selvagens sem a devida documentação. A estimativa era de que as tarântulas valiam cerca de R$30 mil no mercado negro. Apesar do valor alto, não dá para negar que esse é um dos meios mais aterrorizantes de tentar burlar a segurança do aeroporto. Número 7. Uma avó nada inocente. Se há algo que aprendemos sobre contrabando, é que os criminosos podem ser qualquer pessoa, até mesmo uma simpática senhorinha. No Reino Unido, uma idosa chamou a atenção das autoridades do aeroporto de Gatwick ao tentar desembarcar com um laptop. Parece inofensivo, certo? Bom, nem tanto. A experiência dos agentes em identificar traficantes ajudou a desvendar esse caso. Muitas quadrilhas escolhem pessoas que pareçam inofensivas para transportar substâncias ilícitas, e foi essa desconfiança que fez com que a bagagem da senhora passasse por uma inspeção extra. À primeira vista, tudo parecia normal. Ela estava apenas levando um laptop de presente para a neta. Porém, um detalhe chamou a atenção. Um dos parafusos do laptop estava faltando. Isso bastou para que os agentes decidissem desmontar o aparelho. O que encontraram foi chocante. Mais de meio quilo de cocaína escondido dentro do compartimento do computador. A tentativa de impedir a detecção foi sofisticada, com camadas de papel alumínio dentro do laptop para tentar bloquear os scanners. Ainda assim, a estratégia falhou, e a avó foi presa em flagrante. Se ela era realmente uma avó inocente ou apenas uma peça em um esquema maior de tráfico internacional, isso ainda permanece um mistério. Número 8. Ouro, dinheiro e mais contrabando. Contrabandear algo em um voo comercial já é um grande risco, mas imagine tentar fazer isso trabalhando dentro da própria companhia aérea. Uma comissária de bordo aprendeu da pior maneira que, mesmo com acesso privilegiado, o crime não compensa.
Essa funcionária foi flagrada tentando contrabandear quase R$ 2 milhões em dinheiro vivo para fora do país. A estratégia dela era esconder as notas dentro da própria bagagem de mão, enroladas em papel alumínio para evitar a detecção nos scanners. Parecia um plano à prova de falhas. Afinal, os funcionários costumam ter menos restrições no embarque. Mas a operação não se resumia a essa única viagem. Após ser presa, a comissária confessou que já havia feito ao menos 7 viagens em um período de 2 meses, trocando ouro por dinheiro em transações internacionais. O esquema funcionava da seguinte forma: o ouro era contrabandeado para Hong Kong, onde era vendido, e o dinheiro retornava em malas separadas da tripulação. Tudo parecia bem planejado, mas, como acontece com muitos contrabandistas, a repetição do crime acabou chamando atenção. No final, o alto valor transportado foi o que levou à queda do esquema. A comissária foi presa junto com seu fornecedor. E o esquema milionário chegou ao fim. Número 9. Pequenas cobras a bordo. Se 1 ou 2 répteis dentro da bagagem já seriam preocupantes, imagine embarcar em um voo com 121 cobras na mala. Esse foi exatamente o plano de um homem que tentou contrabandear pitons-bola, uma espécie de cobra ameaçada de extinção, de Seattle para Hong Kong. A estratégia do contrabandista era engenhosa. Ele sabia que as pitons costumam se enrolar em formato de bolas quando sentem medo, então as acondicionou em pequenas meias de nylon, antes de guardá-las em recipientes de plástico. O objetivo era fazer parecer que os animais eram apenas brinquedos. No entanto, o scanner de bagagem detectou movimentação dentro da mala e os agentes resolveram abrir para investigar. O homem ainda tentou argumentar que eram apenas réplicas de cobras, mas os oficiais logo perceberam a farsa. As cobras foram apreendidas e enviadas para um centro de conservação de vida selvagem, onde poderiam ser cuidadas. Enquanto isso, o passageiro acabou atrás das grades. Parece que, para ele, esse voo acabou sendo uma viagem só de ida para a prisão. Número 10. O penteado mais suspeito do mundo. Quando se trata de esconder contrabando, alguns criminosos recorrem a esconderijos nada convencionais. Se esconder drogas dentro da bagagem ou mesmo coladas ao corpo já não é mais tão eficaz, por que não tentar algo mais criativo? Foi exatamente isso que uma mulher tentou ao ocultar pacotes de drogas em um local improvável, o próprio cabelo. A suspeita quase conseguiu passar despercebida pelo controle de segurança do aeroporto, mas sua aparência chamou atenção. Ela usava um penteado volumoso que parecia um pouco desproporcional em relação à sua cabeça, além de uma peruca que parecia um tanto quanto desalinhada. Ainda assim, ela passou pela primeira triagem sem grandes problemas. Porém, um dos agentes notou que a mulher estava inquieta, frequentemente evitando tocar o próprio cabelo e parecendo desconfortável com qualquer movimento brusco. Isso foi o suficiente para gerar suspeita e levar a passageira para uma inspeção mais detalhada. Quando os oficiais removeram a peruca, encontraram pacotes de cocaína cuidadosamente fixados ao couro cabeludo com fita adesiva. O peso da substância prensada era considerável, o que explicava sua postura rígida e movimentos estranhos. Esse caso não foi isolado. Diversas quadrilhas já tentaram usar essa mesma tática para despistar a segurança, especialmente em rotas de tráfico que envolvem a Colômbia. Algumas mulheres já foram flagradas com pequenos tubos cheios de droga amarrados entre as extensões capilares, na esperança de que a substância passasse despercebida. Infelizmente para elas, os agentes de segurança aeroportuária já estão acostumados a lidar com essas tentativas inusitadas. E, como essa mulher descobriu da pior forma, às vezes usar a cabeça para esconder algo pode ser a pior decisão de todas. Número 11. Barras de ouro escondidas sob a peruca. Se esconder drogas no cabelo já parece ousado, imagine tentar passar pela segurança de um aeroporto com barras de ouro coladas diretamente ao couro cabeludo. Por mais bizarro que pareça, foi exatamente essa a tentativa de um grupo de 6 homens que tentaram contrabandear uma grande quantidade do metal precioso de forma inusitada. Os passageiros foram abordados após os agentes notarem que todos eles apresentavam um comportamento semelhante. Evitavam tocar a cabeça, estavam suando excessivamente e demonstravam sinais claros de nervosismo. Quando foram levados para inspeção detalhada, a verdade foi revelada. Cada um dos suspeitos havia raspado completamente os cabelos para poder colar mais de 5 quilos de ouro puro na cabeça, usando fita adesiva. Para disfarçar, cobriram tudo com perucas cuidadosamente ajustadas,
na esperança de que o truque passasse despercebido. Mas esse não foi o único lugar onde esconderam o contrabando. Além do ouro sob as perucas, alguns deles carregavam barras escondidas nos bolsos, dentro das meias e até mesmo presas ao interior do avião. O ouro estava avaliado em milhões de reais, e devido às altas taxas sobre a importação do metal, esses homens tentavam evitar os impostos contrabandeando as barras ilegalmente. No entanto, a execução do plano não foi tão discreta quanto esperavam. O peso extra das barras fez com que a postura deles ficasse estranha, o que chamou a atenção da equipe de segurança. No fim das contas, o que parecia um plano engenhoso acabou sendo um grande fracasso. Talvez, se tivessem distribuído melhor o peso do ouro, teriam evitado serem descobertos tão rapidamente. Número 12. Vestindo iPhones como uma armadura. Se esconder drogas e ouro já é arriscado, imagine tentar passar pela segurança de um aeroporto com nada menos que 146 iPhones presos ao corpo. Parece coisa de filme. Mas essa foi a tentativa real de um homem que queria transportar os celulares de Hong Kong para a China, onde poderia revendê-los por um bom lucro. A estratégia dele parecia simples, mas estava longe de ser discreta. Ele colou os aparelhos ao redor do tronco, das pernas e dos braços, criando uma espécie de armadura tecnológica sob suas roupas. O problema? Qualquer um que olhasse para ele poderia perceber algo errado. Seu andar estava rígido, seus movimentos pareciam artificiais, e seu corpo exibia formas estranhamente angulares. Os agentes de segurança logo desconfiaram e decidiram abordá-lo. A princípio, o homem tentou manter a calma e negar qualquer irregularidade. No entanto, bastou que um dos oficiais encostasse em sua jaqueta para sentir os contornos sólidos dos aparelhos. Ele foi levado para uma inspeção mais detalhada, onde sua armadura de iPhones foi completamente revelada. Essa tentativa de contrabando não foi um caso isolado. Devido à diferença de preços dos dispositivos eletrônicos entre Hong Kong e a China continental, muitas pessoas tentam transportar celulares ilegalmente para revendê-los por um valor mais alto. Shenzhen, por exemplo, tem sido um dos principais pontos de apreensão de aparelhos contrabandeados. Infelizmente para esse passageiro, seu plano acabou sendo tão óbvio que ele nem teve chance de chegar ao avião. Talvez, da próxima vez, ele devesse escolher um disfarce um pouco menos suspeito. Número 13. O perigo nos sapatos. Se você já se perguntou por que os aeroportos pedem para que os passageiros tirem os sapatos durante a inspeção de segurança, saiba que há um motivo muito válido para isso. Algumas pessoas tentam esconder contrabando onde menos se espera, e os calçados já se tornaram esconderijos bastante comuns para dinheiro e drogas. Em um caso recente, agentes notaram um detalhe sutil, mas importante, em um par de sapatos que passava pelo scanner, uma marcação irregular na sola. Curiosos para entender do que se tratava, decidiram examinar o calçado mais de perto. Ao pressionar a sola com força, perceberam que o material cedeu mais do que o normal. Isso foi o suficiente para justificar uma inspeção mais detalhada. Quando abriram os sapatos, descobriram pacotes de cocaína prensada cuidadosamente escondidos dentro das solas. A droga estava embalada de maneira a evitar ser detectada por cães farejadores e scanners convencionais, mas os agentes foram meticulosos o suficiente para não deixarem esse detalhe passar. Mas esse não foi o único caso de contrabando nos calçados. Em outro episódio, uma mulher foi flagrada transportando centenas de notas de euro dobradas e escondidas dentro dos saltos altos. O dinheiro estava distribuído de forma estratégica para não alterar tanto o peso dos sapatos, mas o volume extra acabou chamando a atenção. Quando os oficiais desmontaram os saltos, encontraram mais de R$ 8.000 em dinheiro vivo que a passageira não havia declarado. Esses casos mostram que, mesmo os itens mais comuns, podem esconder surpresas inesperadas. Então, na próxima vez que você estiver passando pelo raio-x do aeroporto, lembre-se, até mesmo um par de sapatos pode ter um segredo oculto. Número 14. Potes de biscoito recheados de cocaína. À primeira vista, um passageiro carregando potes de biscoitos na mala não parece nada suspeito. Afinal, quem não gostaria de levar alguns lanches para uma longa viagem? No entanto, os agentes de segurança do aeroporto da Malásia desconfiaram do peso incomum de um conjunto de 10 potes de biscoitos transportados por um jovem de 22 anos. Durante a triagem, os oficiais perceberam que os recipientes pareciam mais pesados do que o normal e decidiram inspecionar o conteúdo com mais atenção. O que eles encontraram foi chocante.
Quase 4 quilos de cocaína estavam escondidos dentro dos potes, cuidadosamente embalados para evitar suspeitas. A tentativa de enganar a segurança foi engenhosa. O interior das embalagens continha uma camada de alumínio, projetada para impedir a detecção da droga pelos scanners. Além disso, os potes foram lacrados novamente, para parecerem produtos intactos e legítimos. No entanto, a inconsistência no peso dos recipientes despertou suspeitas, levando os agentes a abrirem os potes e descobrirem a verdade. As autoridades acreditam que o jovem atuava como mula de um cartel africano, transportando drogas a mando da organização criminosa. Em muitos casos como esse, os responsáveis pelo transporte nem sequer sabem a extensão do perigo em que estão se metendo. Algumas mulas são coagidas a fazer esse serviço, enquanto outras aceitam participar em troca de dinheiro fácil. Mas na Malásia, o tráfico de drogas é um crime gravíssimo e as penalidades são extremamente severas. O país possui leis rígidas contra o narcotráfico e a punição pode ser tão extrema quanto a pena de morte. O passageiro foi imediatamente detido e levado para interrogatório, onde as autoridades começaram a investigar sua conexão com o esquema de tráfico. Esse caso serve como um alerta de que, por mais que os criminosos tentem inovar na forma de esconder substâncias ilícitas, as autoridades aeroportuárias estão sempre um passo à frente. Se tem algo que esse passageiro aprendeu da pior forma, é que tentar entrar na Malásia carregando drogas não é uma ideia nada inteligente. Número 15. Barras de ouro escondidas em sabonetes. Quando criminosos tentam contrabandear ouro, geralmente recorrem a esconderijos tradicionais, como malas e roupas. Mas esses traficantes indianos levaram a ideia a um novo nível. Esconderam barras de ouro dentro de sabonetes. A ideia surgiu a partir de uma campanha publicitária antiga, na qual uma marca de sabonetes escondeu moedas de ouro em seus produtos como parte de uma promoção. Os contrabandistas se inspiraram nessa história e decidiram cortar sabonetes ao meio, colocar ouro dentro e selá-los novamente. No aeroporto de Tamil Nadu, os agentes de segurança abriram os pacotes suspeitos e encontraram várias barras de ouro cuidadosamente embrulhadas. O valor total do ouro escondido era equivalente a mais de 20 milhões de reais. Ao que tudo indica, os criminosos deveriam ter pensado um pouco melhor antes de tentar lavar o dinheiro dessa forma. Esses foram alguns dos casos mais inacreditáveis de contrabando já descobertos pela segurança dos aeroportos. De barrigas falsas a cobras na mala, os agentes realmente já viram de tudo. Se você estiver em um aeroporto e notar algo estranho, como um penteado suspeito, um passageiro andando de maneira esquisita ou até um som vindo de dentro de uma mala, não hesite em avisar a segurança. Você pode ajudar a impedir um crime antes mesmo de ele acontecer. E aí, qual dessas histórias mais te chocou? Conte nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!